ouvir e receber a palavra do Senhor. Veja agora aquilo que Deus tem para te dizer. Ouça o que Deus tem para te dizer em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-la a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no seu capítulo 5, versículo 8. Romanos, capítulo 5, versículo 8, assim diz as Escrituras: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Glória a Deus. Esta é a palavra de Deus para o seu coração. E eu quero que nesta manhã o Espírito do Senhor fale. E fale poderosamente comigo e com você. E nos ensine o caminho. E nos mostre o desejo do coração dele. Para que eu e você atentemos com diligência para a sua palavra. O texto sagrado da palavra de Deus. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, Paulo diz que o amor de Deus prova a nós o quanto Deus se importa conosco, o quanto Deus se importa com as nossas vidas, o quanto Ele deseja o nosso bem. A Bíblia diz, pelo profeta Isaías, capítulo 53, uma profecia que Isaías profetizou 590, aproximadamente 600 anos antes de Jesus nascer. Ele profetizou que Jesus morreria na cruz. Ele profetizou que Jesus seria espancado. Ele profetizou que Jesus seria massacrado por nossa culpa, por nossos pecados. E ele diz que nós andávamos, cada um de nós, desgarrados para os nossos próprios caminhos, procurando os prazeres, procurando os desejos, procurando a própria vontade, fazendo aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração mesmo procura para satisfazer o desejo da nossa carne. Mas Ele nos amou, e nos amou de tal maneira, o amor dele para conosco foi tão grande, mas tão grande, que é impossível medirmos, é impossível calcularmos o tanto deste amor. Mas é possível nós olharmos para Ele, basta nós olharmos com os olhos da fé para o sacrifício da cruz, em que Jesus morreu, em que Jesus derramou seu sangue, em que Jesus suportou por nós o peso daquela cruz, em que Jesus suportou por nós o cravo daquele prego no seu pulso e na sua canela, em que Jesus suportou por nós a dor daquela coroa de espinhos nas suas frontes. Meu irmão, Ele suportou por nós a sede, porque quando Ele teve sede, alguém lhe deu vinagre para beber. Querido, tudo isto é a prova do amor de Deus. Tudo isto é a prova de quanto Deus quer que você mude de vida. É a prova de quanto Deus quer que você esteja pronto para morar com Ele. Ele não quer que você viva 60 anos. Ele não quer que você viva 80 anos. Ele não quer que você viva uma vida cheia de tribulação, cheia de luta, cheia de enfermidades, cheia de dores e de decepções. Não. Ele quer que você viva a vida eterna. Ele quer que você desfrute com Ele de toda a eternidade. A Bíblia diz que Ele preparou o céu para eu e você antes da fundação do mundo. Muito antes de Deus criar o homem, muito antes de Deus criar a própria terra, muito antes de Deus criar o pó da terra, Ele já havia preparado o céu para eu morar, para você morar. Queridos, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que o pecado, ele faz separação entre eu e você. O texto que nós lemos diz que Ele nos amou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos seus inimigos. Mas quando nós éramos pecadores, e os nossos pecados faziam separação entre nós e Deus, Ele não se importou. Ele podia ter nos matado,
Ele podia ter nos destruído. Ele já fez isso no passado, quando no tempo de Noé, Deus olhou para os homens e não suportou o pecado dos homens. A Bíblia diz que ele derramou tanta água, ele inundou a terra, ele matou tudo que respira afogado. Sabe por quê? Porque ele não suportava mais o peso do pecado que estava no ser humano. A Bíblia também diz que no tempo de Ló, em Sodoma e Gomorra, era tanto pecado, era tanta promiscuidade, era tanta prostituição, era tanto homossexualismo, era tanto, eu repito, homossexualismo, que Deus sentiu nojo, que Deus sentiu raiva, que Deus sentiu ódio do pecado. E a Bíblia diz que ele abriu os céus e derramou fogo dos céus, e ele matou queimado 2 cidades, 2 população inteira, aproximadamente 100 mil pessoas morreram queimadas. Mas e agora? Nós não somos melhores, nem estamos numa situação melhor. O mundo está tão ruim, ou até pior do que no tempo de Noé, pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra. Então por que Deus não está matando? Então por que Deus não está destruindo? Então por que Deus também não inunda a terra? Ou não mata todo mundo queimado? Porque existe uma aliança de Deus, porque existe uma promessa de Deus. E esta promessa se chama o amor de Deus, que excede todo entendimento. O amor de Deus que está longe do nosso compreendimento, da nossa compreensão, melhor dizendo. O amor de Deus que se chama Jesus Cristo. Ele pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Através do sangue dele, derramado na cruz, ele tirou de nós essa maldição. Ele tirou de nós o peso da cédula, da condenação que pesava contra nós. Para quê? Por que ele fez isso? Porque ele morreu por nós, mesmo ele sendo santo e nós pecadores. Porque o amor de Deus é maior do que os nossos pecados. Porque o amor de Deus está muito acima das nossas fraquezas. É uma oportunidade, é uma chance. Ele disse na sua palavra, Mateus capítulo 11, verso 28, ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, todos os que estáis aflitos, todos os que estáis cheios de pecados, que estão cansados de sofrer, cansados de chorar, cansados de ficar decepcionado. Ele diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Glória a Deus. Tome sobre você o meu fardo. Mas o meu fardo, ele diz, é leve. Não é como o fardo do pecado que você carrega, não é como o fardo da traição que você carrega, não é como o fardo da decepção que você carrega, não é como o fardo da tristeza da alma, da angústia de alma que você carrega. Isso tudo te dá uma depressão, uma opressão. Isso tudo tira o teu desejo de viver, a tua alegria de viver. Jesus quer mudar isto. Ele quer dar o fardo dele para você. E eu quero que nesta manhã você entenda que o fardo de Jesus se chama a palavra dele. Quando você pega os teus pecados, joga fora e abraça a palavra de Deus, quando você muda de direção, quando você muda seu caminho, quando você muda a sua maneira de andar, de viver, de pensar, de falar, e começa a agradar a Deus por sua palavra, preste atenção, você começa a sentir que o fardo de Jesus é muito mais leve. O profeta Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você não serve a Deus, você vive uma vida de sacrifício. Você ama por sacrifício. Você serve por sacrifício. Você vive numa vida de sacrifício. Você faz coisas que você não gostaria de fazer, mas tem que fazer. Mas quando a palavra de Deus entra no seu coração, é diferente. Você não faz por sacrifício, você faz por amor. Você não sente dor do que faz, você sente prazer. É gostoso, é lindo, é maravilhoso servir ao Senhor. Por mais que sejamos perseguidos, por mais que sejamos caluniados, por mais que nos afrontem, por mais que se levantem contra nós, nós temos algo especial que nos impulsiona a continuar, que nos empurra para frente. Sabe por quê? Porque Ele é aquele que peleja por nós. Ele está na nossa frente. E se alguém quer bater de frente comigo, bate de frente com ele primeiro. Se alguém pensa, fala mais de mim, fala dele, porque ele está em mim. Se alguém pensa que está me prejudicando, está prejudicando a si mesmo, porque nada pode me tocar.
Querido, a palavra de Deus diz para eu e você: o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus mostra para nós que o pecado cheira mal. O amor de Deus nos revela que o pecado é indecente. O amor de Deus nos faz compreender que o pecado mata. A Bíblia diz, pelo profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 4, ele diz: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Paulo diz em Romanos 3:23, Paulo diz em Romanos 3:23, ele diz assim: o salário, a recompensa do pecado é a morte. Portanto, todo aquele que peca morre. Todo aquele que vive no pecado está morto. Todo aquele que ama o pecado está morto. Todo aquele que ama o pecado, vive pecado, dorme, respira pecado, está morto diante de Deus. E Deus não é Deus de mortos. Deus não vai salvar mortos. Deus não vem buscar mortos. Ele vem buscar aqueles que alcançaram vida, e vida em abundância, através de Jesus Cristo. A Bíblia diz, em João capítulo 10, verso 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus, eu vim para que você tenha vida, e vida com abundância. Ele quer que nesta manhã você jogue fora o fardo do pecado. Ele quer que nesta manhã você abandone o pecado, tudo aquilo que você está fazendo. Abandone os vícios, abandone as amantes, abandone os jogos, abandone toda sorte de malícia e de maldade. Volta para os braços do teu Senhor, volta para Cristo. Ele pregando a sua palavra, em João capítulo 5, verso 24, Jesus dizia no meio da multidão: eis que é chegada a hora em que todo aquele que ouvir a voz do Filho do Homem, e os que a ouvirem, viverão. Não entrarão mais em condenação, mas passarão da morte para a vida. E ele conclui dizendo: a hora é agora, chegou a hora, é já. Todo aquele que crê naquele que me enviou, todo aquele que crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não disse vai ter, ele disse tem a vida eterna. Não entrará em condenação. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, saia desse sofrimento, saia desse sofrimento, saia desse sofrimento. Vem para Jesus, vem para Cristo, venha ouvir a palavra de Deus, venha aceitar a palavra de Deus no teu coração, e ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua história, ela vai mudar os teus caminhos, vai enxugar suas lágrimas, vai tirar seu sofrimento, vai tirar sua dor, vai tirar toda a destruição que está destruindo sua casa, que está destruindo sua vida, que está destruindo a sua família. Ela, a palavra de Deus, vai te dar uma nova oportunidade, uma nova chance, e você vai saber o que é o novo nascimento. O novo nascimento é uma nova vida, o novo nascimento é uma alegria que não acaba, o novo nascimento é uma esperança que não se destrói, o novo nascimento é a vida eterna. Aleluia. Paulo escreve aos Efésios capítulo 2, Paulo diz que outrora nós vivíamos debaixo do pecado, estávamos mortos no pecado, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nós fazíamos. Nós éramos escravos do espírito do diabo, que hoje governa o mundo e que arrasta o homem para o pecado. Mas ele também diz que Cristo nos amou de tal maneira que nos deu vida, nos ressuscitou com ele, nos deu a oportunidade de sermos uma nova criatura. Eu quero encerrar essa mensagem e dizer para você que a mesma palavra que Jesus disse para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Eu digo para você nesta manhã, é necessário que você nasça de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que deixar a religiosidade. Você tem que deixar a tradição. Você tem que deixar o pecado. Você tem que abraçar a verdadeira palavra de Deus. Você tem que abraçar a verdadeira fé. E você tem que servir o único Senhor e Salvador da sua alma, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: vinde a mim.
ele está de braços abertos. E como o pai que abraçou o filho pródigo, que voltava para casa, depois do sofrimento, depois da destruição, depois que ele perdeu tudo, ele disse: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi a ele: Pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me, te peço, um escravo da tua casa, mas deixa eu ficar aqui dentro. Tudo o que ele queria é estar na casa do pai, porque ele sabia que na casa do pai tem água para matar a sede, na casa do pai tem pão com fartura para matar a fome. Lá onde ele estava, ele tinha inveja dos porcos, porque ele comia a ração, e ele tinha inveja dos porcos que comiam lavagem de sobra. Ele não tinha. Querido, venha para a casa do pai. Na casa do pai tem alimento. Na casa do pai tem a palavra de Deus. Na casa do pai tem a água da vida, que vai saciar a sede da tua alma, que vai saciar a fome da tua alma, do teu coração, e assim você vai encontrar a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. Receba esta palavra, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu ministrei uma palavra de salvação ao coração de cada ouvinte nesta manhã, e eu te peço em nome de Jesus, faça a tua obra agora, convença os corações agora, levanta essas pessoas, transforma as suas vidas, perdoa os seus pecados, lava no teu sangue, purifica com a tua palavra e traga essas pessoas para a tua presença, para a tua casa. Cura, liberta, transforma agora, em nome de Jesus. Repreenda toda a força do inimigo, quebra toda a corrente do inferno, liberta essa pessoa, liberta esta vida, liberta esta alma agora, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim seja. Amém.